Pronto? Já fez a sua listinha de valores? Agora o que você vai fazer com isso? Você vai pegar e vai comparar um com o outro. Por exemplo, se você separou família como um valor e honestidade como outro valor, você vai comparar entre família e honestidade. O que para mim é mais importante? Se eu estiver em uma situação onde eu vou precisar defender a minha família ou ser honesto, qual dos dois vai pesar mais para mim? Aquele que pesa mais, você vai colocar um risquinho na frente. E assim você vai comparar um com o outro. Isso vai demorar um tempo. Então pausa o vídeo para você fazer todas essas comparações, um com o outro. Por exemplo, se a família é um e em seguida é honestidade, justiça, reputação, aceitação social, comprometimento com o próximo, você vai comparar a família com todos eles. Depois de comparar esse, você vai comparar o segundo, o terceiro, o quarto. E nessas comparações, você vai separar quais são os 5 principais valores. Quais deles recebeu as maiores notas? Quais deles foram mais votados? Esses 5 valores que você escolheu primeiro, que ficou com mais votos, no caso, para você, são os seus valores principais. Se você for fazer uma análise, depois que você fizer essa comparação, você vai perceber que todas as decisões que você já tomou na sua vida até hoje foram baseadas nesses 5 valores. E sabe o que é mais interessante? Que os seus valores são exclusivos seus. Embora você pense que todo mundo pense assim. Não, não é assim. Há uns 22 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a frequentar a casa do meu esposo, que na época era meu namorado, logo que eu o conheci, eu achava muito diferente a nossa educação. E é claro que eu achava que eu estava certa e que eles não estavam assim tão certos quanto eu. Eles que eu digo seriam minhas cunhadas, as mulheres da família dele, que eram mais ou menos da mesma idade, né? Que na minha cabeça tinha que pensar diferente. Tinha que pensar igual, mas nós pensávamos diferente, nós tínhamos ações diferentes, atitudes diferentes. Mas é claro que com muita rapidez eu aprendi a lidar com tudo isso, eu respeitava a opinião delas, afinal de contas elas não tinham que ser como eu, mas lá no fundo eu achava que eu estava certa. Ok, o tempo passou, sempre nos demos muito bem, sempre tivemos uma excelente convivência. E depois de muitos anos, quando eu aprendi o autoconhecimento, quando eu entendi quem era eu, o que eu gostava, o que fazia sentido para mim e tudo mais, eu fui aplicar as ferramentas de coaching nas minhas cunhadas. Olha que interessante, eu fiquei muito lisonjeada, porque elas confiaram muito em mim, né, para se abrir dessa maneira comigo. Ok. Na aplicação dessa ferramenta de valores, eu descobri que os valores delas individualmente, que foi uma de cada vez, era totalmente diferente dos meus e que estava absolutamente tudo certo. Acontece que as decisões que elas tomavam eram baseadas nos valores que elas achavam importantes, enquanto que as decisões que eu tomava eram baseadas nos valores que eu achava importante. Quer dizer que eu estava certa e elas erradas? De maneira nenhuma. Quer dizer que elas estavam certas segundo o ponto de vista delas. E quando eu consegui entender que os valores delas eram diferentes dos meus, aquilo que tinha acontecido há 20 anos atrás fazia muito mais sentido. Então, olha só que interessante. Quando eu começo a entender que os meus valores não são os valores do meu esposo, não são os valores dos meus pais, não são os valores do meu vizinho, fica muito mais fácil de entender que as minhas decisões são tomadas de acordo com os meus valores e não com os valores dos outros. Assim como os valores dos outros são tomados de acordo com os valores deles e não com os meus. Isso não significa que o outro está certo e que você está errado, ou vice-versa, que você está certo e que o outro está errado. Não fica mais fácil assim de conseguir compreender outras pessoas, de conseguir se colocar no lugar do outro e principalmente de conseguir ser empático com as decisões das pessoas? O julgamento é terrível e não permite que nós nos tornemos um bom profissional. A essa altura do curso, você já deve ter participado de alguma live onde eu já falei sobre o julgamento, certo? Então, vamos continuar a nossa ferramenta. Agora, no próximo vídeo, eu vou te mostrar o que são os valores repelentes. Esses são os perigosos, os que nos impedem de tomar decisões.